Já estamos ao vivo. Ali. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, né? Pronto. Para nos acompanhar. Está começando esse projeto. Esse desafio é novo para mim, né? Não estou acostumado, né, nas redes sociais assim, desse jeito. Mas temos que dar uma esperadinha. Tem uma pessoa já assistindo. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou acompanhando aqui do lado no meu note para ficar fácil. Bênção de Deus. Bom, acho que nós já vamos começando, né? A gente já tem umas 14 pessoas online e a gente vai começar do começo, né? Quero dar boas-vindas aí para o pastor Danilo Andrade por ter aceitado esse desafio, né? Nessa primeira live, né? Nesse primeiro bate-papo, ele prontamente aceitou o desafio. Para quem não me conhece, eu me chamo Wellington, eu desde pequeno, né, nasci no lar evangélico, amo adorar Jesus, gosto de conversar bastante e com base em tudo isso a gente nasceu o desejo, né, em meio a essa pandemia, fazer algumas lives para conversar, né, com algumas pessoas, trazer um conteúdo que edifica, né? A gente tem visto tantos conteúdos, né, abençoados e outros nem tantos que poderiam enfim, ser melhor, mas eu resolvi fazer a minha parte, né, e contribuir dentro daquilo que eu acredito, convidando o nosso amigo para essa primeira noite, pastor Danilo Andrade. Seja muito bem-vindo. Pode ficar à vontade, pastor. Amém. A paz do Senhor aos nossos irmãos internautas. Cumprimentar com muita alegria meu amigo Wellington Silva, levita, servo de Deus, profeta desse tempo. É uma alegria muito grande, Wellington, estar participando dessa live com você. Eu me alegro em ver pessoas com a sua atitude, que apesar de tudo estar parado, mas quem é vocacionado não para. Quem é vocacionado dá um jeito, faz alguma coisa, mas árvore frutífera, como diz o profeta Jeremias, no capítulo 17, feliz o homem que confia no Senhor e põe sua esperança nele. Os seus ramos se estenderão aos ribeiros, suas raízes se estenderão ao ribeiro. E no tempo de sequidão, a sua folha fica verde. E no muito calor, ele não para de dar fruto. Então, nas diferentes fases da vida, quem é vocacionado está sempre frutificando para a glória de Deus. E eu fico muito alegre em estar participando com você dessa live. Amém. A gente fica agoniado, né? Tá alguns meses já aí sem estar no culto e sem estar na igreja e principalmente exercendo o chamado, né? E esses dias a gente, com um grupo de jovens aqui, a gente fez um projeto, Parada Obrigatória é o nome do projeto, e a gente foi para a rua com alguns cartazes, né? Com mensagens simples, né? Jesus te ama, e enfim, e a gente teve um alcance tão grande. Foi um dos vídeos que o moço fez, assim, sem pretensão, e muita gente foi alcançada, muita gente, né, sendo alcançada pela palavra de Deus, e a gente fica agoniado, né? E por causa de tudo isso que está acontecendo, mesmo tendo que se cuidar e tudo mais, mas a gente acaba ficando agoniado. Pastor, mas vamos começar, então, do começo, né? Vamos começar do começo. Em primeiro lugar, eu quero convidar você que está nos assistindo a compartilhar essa live. Como que vai funcionar? Nós vamos fazer alguns dias, né? Uma vez por semana, essa live. Todos vocês que compartilharem a live de hoje e a de semana que vem, né? Vão estar concorrendo a um sorteio que a gente vai estar fazendo. Então, no final da live, eu vou estar lá, vou lá olhar quem compartilha e vou marcar para a gente fazer um sorteio na semana que vem. Então, você
que está assistindo essa live tem uma missão agora: compartilhar ela, levar ela para algumas pessoas que você conhece nas redes sociais, e esse é o primeiro pedido que eu faço. Segundo lugar, eu quero começar com o pastor Danilo, perguntando, né, quem é o pastor Danilo? Eu já falei que é pastor, né, mas como é que se pode se definir quem é o pastor Danilo, aonde ele mora? Eu sei que ele tem 3 princesas, na verdade, né? Mas eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre isso. Meus irmãos, eu sou o pastor Danilo Andrade, sou esposo da irmã Ana Carolina, pai de 2 lindas filhas, como também esposo de uma linda mulher. As minhas filhas chamam-se Rebeca e Raquel. Hoje moro, Elton, novidade, hoje eu moro em Angra dos Reis, já vai para 3 meses. No meio dessa pandemia, Deus conduziu, Deus direcionou a mente do nosso pastor e nos designou aqui para a cidade de Angra dos Reis. Eu estou pastoreando uma regional. Eu sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério de Partido Oferes. O meu pastor presidente é o pastor João Alto, um homem de Deus, um exemplo, um grande conselheiro, um grande incentivador do nosso ministério, meu líder espiritual. E eu sou um pregador da palavra, como nós nos conhecemos. Sempre foi assim, sempre desenvolvi um trabalho de liderança local e atendendo diferentes trabalhos no país. E essa é a soma de tudo que eu venho sendo: pai de família, pastor de igreja, pregador do evangelho, estudante da palavra de Deus. E alguns usam dizer teólogos, eu sou um estudante da palavra de Deus. Pastor, você morava antes, era em outra cidade, né? Eu morava em Paraíba do Sul. Angra dos Reis Angra dos Reis é um lugar Rio de Janeiro. Bem bonito. Rio de Janeiro é um lugar bem bonito, né? Bem assim, conhecido. Eu conheço o Brasil. Não vou dizer que conheço todo o Brasil, mas eu conheço todos os estados do Brasil. Conheço cidades lindas. Eu digo que Angra dos Reis, entre as 3 cidades de perfeita beleza natural, Angra dos Reis está nela. Tanto que o nosso presidente, o Bolsonaro, ele quer transformar a nossa Ilha Grande aqui em uma ilha como o Caribe. Nossa. Angra dos Reis é linda. Tem belezas né, naturais pastor? aqui que é formidável. Como é? Tenho que ir aí conhecer, então, esse lugar. Não, você vai conhecer, cantar, dar lugar nessa a terra. intimação aqui. Pastor, a gente já se conhece já faz uns 10 anos para mais? Mais. Eu conheci você, eu era solteiro. Nós nos conhecemos lá em Sombrio. Isso. Eu tinha 23 anos quando eu fui. Não, mais. Eu tinha uns 25 anos quando eu fui em Sombrio. Eu era solteiro ainda. Eu era pirralho, então, né? Era, mas sempre cheio de Deus. Eu era pirralho, nunca fui pequeno, também não posso nem Eu dizer que eu era pequeno. nunca fui pequeno e nunca fui vazio. Sempre cheio de Deus, sempre dando lugar. Pastor, e uma das coisas que me motivou a fazer essa live foi o quanto de milagres que a gente acaba vivendo no decorrer da vida, o quanto de experiências com Deus, de coisas extraordinárias que a gente vive com Deus, e a gente às vezes acaba não compartilhando, né? Acaba não falando. Claro que não o senhor que ministra a palavra e sempre que pode estar falando isso, mas cada dia mais eu tenho essa vontade de falar para as pessoas o poder que o nosso Deus tem. E eu sei que o Senhor já vivenciou
grandes milagres na sua vida, né? E eu gostaria de saber, né? A gente tem aí bastante pessoas comentando aqui, tem alguns irmãos, depois a gente vai estar lendo o nome deles, mas eu gostaria de saber de você, vou chamar de você, né? Melhor, né? Fica à vontade, fica à vontade. Gostaria de saber de você sobre um milagre que você tenha vivido, né? Que tenha marcado aí a sua vida de, de bondade da parte de Deus mesmo, que você percebeu que realmente era um milagre de Deus, que não tinha como ser de outro jeito, assim. Eliton, para mim existia um milagre. Para mim, quando eu tive a alegria de ver minhas duas filhas, eu assisti o parto. Então, Sim. o nascer é um milagre. O viver é um milagre. A salvação de um homem perdido, a paz com Deus é um grande milagre. Eu preciso construir isso. Os ateus, eles questionam como pode um Deus bom permitir o mal e não crer nessa presença de Deus realizando o milagre. Eu nunca vou ser um ateu. Para mim é impossível. Eu vivo o milagre todos os dias, todos os momentos. Estar aqui falando com você é um milagre. Mas eu nasci sentenciado pela medicina que eu não iria andar. Eu nasci com paralisia. E Jesus me curou. Amém. Eu tomava Tegretol. Eu fui curado de paralisia bem na infância. Eu conto esse milagre com detalhes porque os meus pais me contaram. Pastor que Deus usou para me curar, pastor Dionísio, Deus usou a vida dele para ser instrumento para a minha vida. Ele é vivo, lá em Jacareí, São Paulo, e ele me conta com detalhes. Mas tem um milagre que também marcou muito a minha vida, que eu já tinha mais consciência de vida, eu tinha um problema no cérebro, eu tomava Tegretol, Gadernal, com 7, 8 anos de idade, eu desmaiava muito. Os médicos falaram que eu não poderia estudar numa escola normal, minha mente era um pouquinho retardatária. E Deus me curou, Deus me curou. Minha mãe sofreu muito com isso, muito mesmo. Algumas cenas eu me lembro da minha mãe indo para o hospital, e Deus manifestou o poder dele na minha vida e hoje eu sou curado. Livre, livre desses males. E ao longo da vida, pregando, atuando, por graça e misericórdia de Deus, você vê milagres acontecendo. Então, diante de um caos como esse, Deus permite o mal, mas Deus não perde o controle do mal. Ele tem o controle de tudo. Mesmo no mal, ele tem o total domínio da situação. É verdade. Eu vivi esse milagre. Eu sei que tem muita gente, uma hora dessa, que, num momento como esse, como aqui no Rio de Janeiro, acredito que em Santa Catarina também, está sofrendo muito, muito, muito mesmo. Aqui no Rio de Janeiro as coisas já estão funcionando mais intenso. Eu estou vindo de um culto agora, estou com um pastor aqui em casa, pastor Jair Sirley, estava pregando em um culto de avivamento que nós estamos realizando na congregação, mas eu perdi muitos amigos no Brasil. A gente que anda muito, perdi muitos amigos, pessoas que, assim, fui chocado. Por exemplo, eu fui pregar num congresso no período de carnaval, o líder geral desse congresso em Alagoas, assim, um homem que, meu Deus do céu, um congresso com mais de 17 mil pessoas, e ele liderava aquilo com toda novo, uma bênção na mão de Deus, o Senhor levou para si. E diante de tanto caos, tantas informações, assim, com a intenção de mostrar que a vida acabou, e também nós estamos vivendo um momento que parece que alguns pregadores, pastores, estão deixando de crer em milagre. Estão deixando de acreditar que Deus tem poder de fazer milagre. Sabe? Estão fazendo os recortes baixos do evangelho, batendo no ombro e falando, é assim mesmo. Nós somos convidados a crer. Nós somos convidados a crer. Nós somos desafiados a crer no poder de Deus. Eu acredito, pastor, eu acredito que
mais do que nunca, esse é o tempo da igreja, e para a gente que se diz cristão, né, e diz ter, e pelo menos para mim, que cresci na igreja, que ouvi do poderio de Deus, de tudo que Deus pode fazer, do seu poder mesmo, de fato, de controlar todas as coisas, mais do que nunca é nesse tempo que a gente é testado e a gente é provado a continuar crendo, assim, que realmente ele não ficou pego de surpresa por causa de tudo isso, ele não está em silêncio por causa de tudo isso, e eu acho que é isso uma das coisas que me chama a atenção, porque um certo dia eu estava recebendo muitas informações, e eu confesso, pastor, que teve um dia assim que me apavorou muito, assim, eu fiquei muito ruim, eu não tinha conseguido dormir aquela noite, estava muito nervoso, tanto comigo quanto com a minha família, com a minha mãe, com meus pais, enfim. E daí a Idélia, minha irmã, olhou para mim e disse: Elton, peraí, calma aí, vamos sentar aqui, vamos palestrar, vamos conversar um pouquinho, né? Quem que tu serve? Né? Quem que está no controle de todas as coisas? E existem coisas, pelo menos eu creio assim, né? Existem coisas que já estão sobre a decisão de Deus, né? E já irão acontecer. Então, eu acho que mais do que nunca foi testado nessa pandemia isso, assim, a continuar crendo, né? Ainda que nada à nossa volta esteja favorável, vamos dizer assim, né? Wellington, eu penso assim, a fé não me faz um alienado da vida. Jesus, tendo consciência do seu propósito, existiu momentos que ele desapareceu no meio da multidão, que ele saiu, que ele fugiu. Quando você pega ali o nascimento de Jesus, Deus revela a José para ele ir para o Egito. Ali é fugir mesmo. Você vai para o Egito, senão você vai morrer. E tem hora que você tem que se precaver mesmo. E essa é a hora. E nós temos que usar máscara, nós temos que nos afastar, nós temos que tomar todas essas precauções. Não é porque você tem fé. Aqui, ó. É isso aí, álcool em gel, não adianta, você não tem que dar uma de louco, não, eu tenho fé, então eu não vou usar. Isso é loucura. Isso é loucura. O evangelho nos mostra isso. Agora tem o outro lado, você não tem que deixar nunca de acreditar no milagre do Senhor. Nós temos que, diante de todo esse caos, saber que Deus é soberano, que Ele está no controle de tudo, e Ele não foi pego de surpresa, porque Deus Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Deus, Ele tem no seu controle o domínio da história. Quando você pega o cativeiro do povo Egito, do povo de Deus na terra do Egito, você vai ver Deus falando para Abraão que vai ser 400 anos, lá em Gênesis 15, quando Isaac não é nem nascido. Aquilo que para muitos parece um acidente de percurso, Deus já está falando muito antes na história. Então, fica tudo muito claro que Deus tem o controle de tudo. E, assim, nesse momento de crise, é o momento que a nossa fé é provada. Se tem um momento que Deus separa o joio do trigo, é agora. Esse é o momento. Então a minha palavra para quem está nos ouvindo é: continue crendo. Use a sua fé para se precaver, para se cuidar da sua família, mas continue crendo no Senhor, crendo que Deus tem o domínio de tudo e que, apesar de ser tão assustador esse vírus, mas Deus está no controle e Ele não vai nos desamparar. E tudo que acontecer está dentro do seu propósito. Isso mesmo, pastor. O pessoal está aqui comentando aqui embaixo. Até tem uma família aqui que já esteve com Covid. Eu fiquei sabendo já quando eles já estavam curados. Estão falando aqui embaixo também na live. A gente tem uma outra vizinha nossa aqui, irmã da igreja, também está pedindo oração por um milagre.
Nós temos também uma outra irmã, ela está morando agora na Itália, ela morava aqui com nós, morava aqui na Lagoa de Fora, né, onde a gente congrega aqui, mas agora está na Itália e está acompanhando a gente. É bem isso mesmo, pastor, que eu acredito, assim, sabe? Não cheguei a essa definição tão de primeira, assim, mas é mais ou menos isso que eu creio, né? E eu gostaria de fazer só mais duas perguntinhas, assim, a nível de conhecimento mesmo, porque um dos propósitos dessa live é isso. E eu acredito que a gente possa aprender muito com a palavra de Deus e com passagens da Bíblia e com personagens bíblicos, né? E com base nisso, eu gostaria de saber de você qual personagem bíblico que você mais se identifica, que você mais tem pregado, vamos dizer assim também, no Antigo Testamento. Você saberia me dizer um assim que você tenha uma afinidade? Então é difícil você identificar um personagem do Antigo Testamento, que você falar esse mais. Eu sou um admirador da história de Davi, eu aprendo muito com a história de Davi, mas eu aprendo muito com a história de Moisés. Eu sou um admirador da história de Moisés. Eu, eu, eu fico admirado com o homem que recebeu a revelação, com uma pessoa que a Bíblia não esconde as suas fragilidades e que viveu profundas experiências com o Senhor. Então, eu sou um personagem do Antigo Testamento que eu gosto muito, é a história de Moisés. Moisés. Não são tantas palavras, não são tantos detalhes como a história de Davi, como a história de Salomão, mas eu tenho uma admiração pela história de Moisés. Isso aí. Então, no Novo Testamento, eu acho que chega a ser meio estranho perguntar, né? Eu acho que vem desde quando eu escrevi essa pergunta, eu acho que a gente no Novo Testamento, pelo menos eu, né? Claro que é Cristo, né? E eu gostaria de saber de você qual é o personagem, qual é a história, qual o momento. A Bíblia, ela aponta para um personagem só, Jesus. Isso. Antigo e Novo Testamento se converge a Cristo. Mas eu tenho essa admiração no Antigo Testamento. No Novo Testamento eu gosto muito da teologia joanina, teologia de João, as epístolas de João, mas o apóstolo Paulo é acima da média, né? Não tem como você... Não é o apóstolo do gentio, ele é nosso apóstolo. Deus chamou ele para ser nosso apóstolo. Jesus falou, vai, porque ele vai ser apóstolo dos gentios. Então, Paulo escreveu para nós, Paulo tratou os nossos problemas, foi iluminado para ser apóstolo dos gentios. Então, sempre o apóstolo Paulo, depois de Cristo, a teologia de Paulo, os ensinos de Paulo é uma base, é o personagem do Novo Testamento que eu aprendo. A carta magna, carta aos Romanos, diz os estudiosos que se chegar em um lugar, se um país, uma tribo, não chegar nenhuma página da Bíblia Sagrada, nenhum livro do Novo Testamento, mas se chegar a carta de Paulo aos Romanos, a pessoa vai entender todo o Novo Testamento, porque ali ele explica todo o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, para mim, é o personagem do Novo Testamento, o apóstolo que mais para a minha atenção. Estudo ele desde que comecei a estudar a Bíblia e já entendi que vou estudar até o arrebatamento e não vou chegar nem na metade do caminho. Pastor, antes de começar essa live, Deus me fez lembrar de um versículo e eu queria só ler ele aqui, né? Claro que não vou ser eu que vou pregar aqui hoje, mas eu queria só ler esse versículo e depois eu deixar para o senhor para deixar uma palavra de esperança, de fé aí para o pessoal. Uma das perguntas que eu também faço no meio de tudo isso é qual conselho que você dá para um jovem, uma jovem, enfim, cristã, com relação ao chamado de Deus e eu acho que eu já lhe fiz em outro momento essa pergunta, mas qual é o conselho no meio de tudo isso? Porque às vezes são tantas vozes, né?
e a gente precisa estar com o nosso ouvido atento a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu já deixo essa pergunta junto, inserida no momento final. Claro que a gente tá um pouquinho de tempo ao vivo, mas vai ter mais um tempinho para a palavra. Eu vou só ler um versículo, um salmo que Deus me fez lembrar aqui hoje, e é o que eu tenho vivido. Eu não sei se eu chego a ser estranho comparado às outras pessoas, né? Porque eu tenho visto muita mão de Deus e muita mão de Deus no meio desse caos, no meio de tudo isso que está acontecendo. Eu tenho visto muita bondade de Deus. Eu queria ler em Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Pastor, agora eu deixo para o senhor deixar uma mensagem para as pessoas, um conselho, aquilo que estiver no seu coração, e fique à vontade. Eliton, falando ao jovem vocacionado, eu especifico assim de forma muito simples. A fonte da nossa vocação é Deus, quem chama é Deus. Homens reconhecem um vocacionado. Quem chama um vocacionado é Deus. Segundo, as bases da nossa vocação, que seria o alicerce da nossa vocação, é saber que a nossa vocação é graciosa, então nós não temos, não é pelos nossos méritos, é porque Deus quis. Ela é graciosa, é Deus quem quis por sua graça. Dentro da experiência humana, um vocacionado, ele vai duvidar. Mas no final, sempre Deus ganha. Porque a vocação, se você pegar a vocação no dicionário português, é pendor, disposição, predestinação. Mas quando você vai para o significado da palavra no Novo Testamento, você vai entender que a vocação ela vem de fora para dentro. É Deus quem chama. E esse chamado de Deus é aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses: Deus opera tanto querer como efetuar. O profeta Jeremias fala assim: se eu falar que não vou mais, é como um fogo que consome os meus ossos. Então, se você é vocacionado, nem que você fizer força, você não vai conseguir parar. Não adianta. Quem te chamou foi Deus. Deus não pega conselho com ninguém para chamar. Ele não olhou para os meus méritos, ele quis. Ele não olha para os seus méritos, ele quer. E aí, quando Deus chama, você vai enxergar todas as impossibilidades, vai sofrer com ela e vai continuar fazendo. Você vai fazer quando você quer e vai fazer quando você não quer, porque é Deus quem chamou. Se você perguntar para qualquer um vocacionado, ele vai falar: é assim mesmo. Quem parou é porque não é vocacionado. Porque quem é vocacionado não para. E não é porque ele é bom, é porque não consegue. E aí, quando ele está fraco, é o que o apóstolo Paulo fala: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não dá para parar. Porque quando você está fraco, Deus te faz forte, você continua lutando. Ferida você vai ter mesmo. No final de uma carreira, o que o vocacionado tem é o que Paulo falou aos Gálatas: trago no meu corpo as marcas. Corpo ali é o some, é corpo mesmo. Quem é vocacionado tem cicatrizes de desprezo, perseguição, limitações, mas nada disso para um vocacionado. Ao contrário, forja, forma, faz crescer. Então, o meu conselho... Só interrompendo o senhor, mas eu lembro de um episódio e a gente que... Deus, aos 12 anos, Deus me fez algumas promessas e, enfim, Deus dos 12 anos da fase da adolescência, Deus já havia me chamado para o ministério e tal. E eu lembro que teve uma ocasião, eu já tinha acho que uns 21, 22 anos, não sei, já faz um tempinho, e eu cheguei num culto, e nesse culto era meu último culto, assim, sabe? E aquele culto eu estava moído, destruído, acabado, achando que tudo tinha acabado. E naquela noite o Senhor estava pregando, e eu lembro que o Senhor ministrava e o Senhor dizia assim, no meio da palavra, né, que
a respeito do chamado, né, que não era para desistir, que era para continuar, que era Deus que tinha chamado. E enquanto o senhor estava falando aí, eu estava lembrando desse episódio. Isso já foi aqui na Lagoa de Fora, em uma das noites que o senhor ministrou aqui, agora eu não lembro qual é a data, mas foi bem marcante. Eu acho que eu abracei o senhor no final do culto e disse: você não sabe quanto foi instrumento de Deus para mim aquela noite, mas pode falar, que senão eu vou ficar interrompendo. Não, é isso mesmo. Quem é chamado de Deus, de alguma forma Deus restaura, cura. Eu sei que nós estamos falando aqui agora para muitas pessoas que estão em conflito, muitos escolhidos que estão em conflitos. Mas Deus não deixa parar. Quando Deus foi falar com Gideão, o anjo apareceu a ele e falou: vai nesta tua força, varão valoroso. E ele fala: Senhor, se o Senhor é conosco, o que é feito das promessas que nos contou nosso pai? Aí ele está perguntando para Deus onde está, porque essas questões vêm mesmo. Mas o fato de nós estarmos de pé, mesmo que quase sem força, mas estar de pé, é o Senhor quem está nos mantendo de pé. O nosso hoje, o nosso até agora, é o Senhor quem nos mantém. Então, aos ocasionados, tira esse negócio da mente, eu vou parar. Não dá mais para parar. É o conselho de Deus para sua vida. Ninguém mandou largar a rede. Se largar, perdeu tempo, vai voltar de novo. Vou deixar uma palavra de Deus para vocês. Amém. Fica Tá? à vontade, professor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 19. Respondeu, porém, Pedro e João, e lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes ouvir a Deus. Então, Pedro está diante de uma ameaça. O Sinédrio falou para ele: você não vai pregar, você não vai anunciar Jesus, porque eles foram usados por Deus. E aquele paralítico lá da porta do templo, chamada Formosa, estava andando e multidões de pessoas se converteram, somando o número de 5.000. A liderança revoltada, a liderança religiosa, a liderança judaica revoltada com tudo aquilo que Deus estava fazendo por meio deles, e o povo reconhecendo a mensagem de Cristo, se arrependendo. Prenderam ele uma noite, e no outro dia viram que não tinha como acusar e mandaram ele se calar. E aí eles falaram: julgue vocês, se é melhor ouvir vocês, obedecer vocês ou a Deus. Nós estamos vivendo em um tempo de ameaça. Tem um monte de gente aceitando a proposta de Satanás: se cala, para, não faça. Eles pegaram toda aquela ameaça e saíram. E foram para dentro do espaço onde estava a igreja orando por eles. E quando chegou lá, eles relataram tudo, e até as ameaças. E a igreja orou. E a oração da igreja não foi, isso para a minha atenção. A oração da igreja diante de tudo aquilo não foi assim: Senhor, mata os nossos inimigos, acaba com o nosso adversário, destrói esse sistema. A igreja só orou assim: Senhor, usa os apóstolos, que há sinais no levantar das mãos, porque perseguição e ameaça fizeram aquilo com os profetas, com seu servo, seu filho, e agora estão fazendo com os apóstolos. Então, do mesmo jeito que o Senhor deu força a eles, que o Senhor usou, o Senhor cumpriu o seu propósito, manifestou a sua graça por meio do seu filho, usa agora os apóstolos e manifesta os teus milagres. A minha palavra para nós, para esse momento que nós estamos passando: não vamos nos dobrar diante das ameaças. Vamos olhar para a história, para a Bíblia, entender que os santos servos do Senhor também passaram pelos seus momentos difíceis, mas Deus o fez vencer. E em Cristo, pela graça de Deus, nós também o venceremos. O salmista falou: certamente a sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O vírus está andando por aí, mas a bondade e a misericórdia do Senhor está do nosso lado, o poder de Deus está no nosso coração, e nós vamos continuar lutando em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para a vida de vocês. Amém, recebo, pastor. Eu quero já encerrar nossa live, né? A gente teve um probleminha aí técnico no começo. Eu ainda estou aprendendo a mexer nesse aplicativo e eu passei um pouquinho de trabalho, mas eu quero agradecer principalmente a Deus, né, que me permitiu fazer esse projeto, que já era um tempinho que eu queria fazer, mas o medo, né? O medo, às vezes, a gente acaba deixando para lá.
Mas eu resolvi essa semana passada e eu disse, Deus, mas eu vou escolher as pessoas e elas vão ter que dizer sim, né? E daí Deus colocou o senhor na lista ali, sendo um dos primeiros, e eu tenho visto a mão de Deus no meio de tudo isso. Pastor, muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus abençoe a Wellington, eu sua agradeço esposa, você. as suas filhas. Eu ainda não conheço a sua esposa pessoalmente, né? Só virtualmente. Eu sei que ela teve de aniversário. Dá uns parabéns para ela. Para ela que Amém. eu já amo a vida dela, suas filhas, porque eu aprendi a amar o Senhor já faz alguns anos. Eu também. A Respeito, recíproca é admiro. verdadeira. E eu quero só dizer uma frase que eu sempre digo: quando eu crescer, eu quero ser que nem o senhor. Tá bom? Quando eu crescer. Então você vai ter Então, que diminuir. para a gente encerrar, eu vou só comentar alguns nomes aqui, algumas pessoas, os Sim. irmãos. Tem um pastor ali de Balneário Camboriú, que esteve pregando em um congresso que eu estive, e ele está comentando, dizendo que Balneário Camboriú está na escuta. Andréia Quigili, Amém. também lá de Xereder. Daniel Santos, da banda Renascer, também está aqui comentando. Renascer. Meus amigos, meus amigos. Temos o irmão Giovanni Porto também. Oh, Temos bastante pessoas aqui. A Gil, Josué estão acompanhando. Meu que tio, a minha benção. tia. Já falei da irmã Eliane que está na Itália. Enfim, nós temos bastante pessoas. Irmã Maria, Michele Justo. Temos a Maria também. Outra irmã Maria. Enfim, vamos encerrando essa live. Deixem aí nos comentários se vocês desejam que a gente volte na semana que vem. Tá? A gente vai tentar depois colocar lá no YouTube. E na semana que vem a gente já tem um convidado. Não é do Rio de Janeiro, é um convidado de São Paulo. Um Que pregador da legal. palavra também, homem de Deus, que eu conheci aqui na nossa igreja e a gente teve uma amizade. Muito obrigado, pastora. A Nelly também entrou aqui agora. Um abraço, Nelly. Enfim, muito Eu obrigado. agradeço, E tá? vamos Eu encerrar. agradeço a Deus oportunidade. abençoe. Amém. Deus abençoe.